Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 16. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 13 ao versículo de número 20. Vocês perceberam aqui que está melhorando a questão da água aqui, né? Olha que chique, gente. Platina, águas da prata, né? Nada como ter um discípulo que trabalha no Covabra. Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra que acabou de ser lida. E o Senhor nos conduz, ó Pai, a essa reflexão nesta manhã. Que a nossa mente, ó Pai, o nosso coração sejam levados até o seu altar, ó Pai, derramados, entregue totalmente. Que nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para poder falar conosco, mas que o nosso coração também esteja aberto para o derramar da sua palavra, para o derramar do seu Espírito, para o derramar da sua presença. Nós oramos e fazemos no nome do Senhor Jesus. Na segunda-feira, nesta última segunda-feira, na nossa reunião de presbitério, eu compartilhei algo com os pastores, algo que estava dentro do meu coração de vez em quando, né? O nosso coração ele fica meio amassado. Eu não sei se você já teve essa sensação, né? De um coração meio que exprimido, e eu compartilhava esse sentimento que eu tinha em relação à própria igreja, a igreja como um todo, não somente a nossa igreja aqui local, a igreja no geral falando, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus colocou ao meu coração o desejo de ministrar a respeito da igreja. E na última quinta-feira, eu estava ainda meio que receoso, mas depois da ministração do Jeová Nissi aqui na quinta-feira, que foi uma bênção, creio eu, na minha opinião, uma das melhores peças que já veio aqui, foram ministradas aqui na igreja, e que falava justamente a respeito da igreja, da importância da igreja, da função da igreja. E ontem pela manhã o pastor Vilela também, ao finalizar aqui o nosso período de oração, ele compartilhou um pouco a respeito deste texto, que me fez lembrar de um livro muito importante, um clássico cristão, da literatura cristã, chamado Livro dos Mártires, que fala
a introdução desse livro fala exatamente daquilo que eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs aqui nesta manhã. E o tema dessa mensagem é as verdades sobre a igreja. As verdades sobre a igreja. Ou, as verdades sobre nós. A verdade sobre a minha pessoa, a verdade sobre a sua pessoa, porque nós somos essa igreja. Amém? O texto que nós lemos é um texto bem polêmico, quando se trata do relacionamento entre as igrejas cristãs, principalmente a igreja cristã romana, católica romana, e a igreja protestante pentecostal, que é a igreja a qual nós fazemos parte. Então existe aí um desacordo, um desalinhamento teológico de compreensão deste texto, e creio eu que talvez seja uma das maiores discordâncias entre essas duas igrejas cristãs. Porém, eu não quero entrar nesses assuntos de discussões teológicas ou de pensamento, não que eu não ache que isso seja importante, eu acho importante, eu só não acho que deve ser feito num púlpito, numa pregação em uma igreja, mas sim numa sala de discussão, numa sala de aula, isso cabe. Então, eu não quero entrar neste contexto teológico ou nesse tipo de discussão. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para algumas verdades que Jesus, ao fazer uma colocação depois dessa revelação que Pedro teve, essas verdades que Jesus ele nos entrega nesse texto que nós lemos. São 3 verdades. A primeira verdade é a que Jesus teria uma igreja neste mundo. Amém? Jesus teria e tem uma igreja nesse mundo. A segunda verdade é que essa igreja ela seria fortemente combatida. Que ela teria as suas dificuldades, que eu posso chamar dos seus desafios e de suas lutas. A terceira verdade, e está relatada por Jesus aqui, é que essa igreja ela sempre continuaria. Amém? Que essa igreja, apesar de tudo, ela sempre prevaleceria. Meu irmão, eu quero dizer logo de início aqui nessa ministração, que nós como igreja, nós sempre vamos continuar. Amém? Que você como igreja, você sempre vai prevalecer. Você crê nisso? Muito bem. Simão, ele teve uma revelação, Simão Pedro, ele teve uma revelação vinda do Pai. E como era típico de Pedro, Jesus ele fez uma pergunta, e ao fazer essa pergunta, Pedro logo pula na frente para poder responder. E a pergunta de Jesus é muito simples, Quem dizes que eu sou? E Pedro responde através de uma revelação dada pelo próprio Deus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus, ele se agrada muito dessa resposta de Pedro, porque não foi uma resposta racional, foi uma resposta de nível espiritual, uma revelação que veio dos céus. E Jesus, ele complementa isso dizendo, fazendo aí um trocadilho, uma alusão com o nome Pedro. Pedro, você é pedra, mas é sobre uma rocha que eu vou edificar essa igreja. Que Jesus está dizendo que a igreja dele aqui nessa terra seria e é uma igreja forte. Amém? É uma igreja forte. E se você não entendeu a palavra forte, eu vou dizer de forma diferente. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra é uma igreja muito poderosa. Amém? Ela é tão poderosa, ela é tão forte, que nem as portas do inferno prevalecerão contra essa igreja. Meu irmão, eu quero dizer para você, aqui nesta manhã, que você é muito forte. Que Deus tem derramado sobre a sua vida de um poder que talvez você nem imagine. É um poder tão forte, é algo tão extraordinário vindo de Deus, que as portas do inferno não podem resistir à sua pessoa. Eu quero fazer com que você reflita a respeito da sua vida.
a respeito das dificuldades que você tem vivido e você tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado uma luta muito grande, algo muito difícil mesmo de ser enfrentado. Mas eu quero dizer que Deus tem derramado sobre a sua vida de uma força. Deus tem derramado sobre a sua vida de um poder. Deus tem derramado sobre a sua vida de uma unção, e que essa unção nos empodera a derrubar as portas do inferno. Amém? A derrubar as portas do inferno. Eu não estou falando simplesmente das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Eu estou falando que existe sobre nós uma unção e um poder para a gente vencer as trevas, vencermos o mal, vencermos na região espiritual, na região celeste. E essa unção e esse poder está sobre as nossas vidas. Amém? Isso tem que ser compreendido. A igreja, ela não pode ser murcha, ela não pode ser molenga, ela não pode ser mais ou menos. E como eu costumo brincar, a igreja não pode ser água de salsicha. A água de salsicha é algo muito interessante. Você cozinha salsicha, aí você tira a salsicha da água, aí você olha aquela água e você fala, o que eu faço com isso? Beber não dá, né? Pôr no macarrão não dá. Eu fico com dó de jogar fora, né? Porque... e você fica com negócio ali, é o mais ou menos, é o mais ou menos. A igreja, ela não pode ser dessa forma. Pelo contrário, a igreja, ela é plantada sobre uma rocha. A igreja é forte, a igreja, ela é poderosa. Ela é tão poderosa, que nem as portas do inferno resistem ou prevalece contra ela. E a gente tem que compreender isso. Primeiro ponto, Jesus disse, eu terei uma igreja neste mundo. Uma preocupação que eu não tenho é justamente essa, da igreja acabar, da igreja terminar. Eu não tenho essa preocupação da igreja deixar de existir, porque isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Jesus, ele afirmou categoricamente, eu terei uma igreja, eu plantarei uma igreja sobre esta terra. Então não me preocupa. Pode fazer a lei que for, pode existir a perseguição ou o tipo de perseguição que for. A igreja, ela sempre vai permanecer. A igreja, ela sempre vai prevalecer. Eu quero dizer, meu irmão, que você é a igreja. Nós sempre vamos existir e nós sempre vamos prevalecer. Não importa aquilo que atente contra você, contra a sua vida, contra alguma área da sua vida. Jesus Cristo disse que existiria uma igreja plantada, edificada sobre uma rocha. E nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. Não tenha essa preocupação de que um dia a igreja não vai existir. Que vai existir um momento em que não vai ter mais cristãos sobre a face da terra, porque esse momento ele não vai acontecer, porque Jesus, ele afirmou, Jesus falava sim da igreja espiritual, a igreja formada por todos aqueles que levantaram a sua mão um dia e aceitaram o Senhor como Salvador da sua vida. Muitas pessoas, aqueles que já passaram, que já morreram em Cristo Jesus, assim como eu e você aqui, nesta manhã. Essa é a igreja espiritual. Jesus está dizendo, essa igreja, ela nunca vai deixar de existir. E eu quero dizer, meu irmão, hoje nós somos a igreja do presente, mas ela sempre existiu. Ela sempre existiu. O que nós enfrentamos nos nossos dias de hoje, já foi enfrentado por muitas outras igrejas no seu tempo. E a gente tem que entender que nós estamos apenas continuando uma luta. Nós estamos simplesmente levando à frente aquilo que homens já batalharam, que mulheres já batalharam, e muitos morreram por essa causa. A igreja logo no início, ali no século II, no século III, para o século IV, foi muito perseguida. A igreja, ela sofreu várias ondas de perseguição por imperadores romanos, e uma perseguição, não somente uma perseguição espiritual, mas uma perseguição física, e muita gente morreu. E os livros de história, não estou falando da Bíblia, os livros de história nos relatam que essas pessoas foram mártires, morreram por Cristo, e morreram com um sorriso nos lábios, porque sabia a causa que estavam defendendo.
Estou falando dessa igreja que vem perpetuando, que vem existindo ao longo a igreja espiritual, a qual nós fazemos parte. Essa igreja, meu irmão, ela nunca vai deixar de existir. Independente de situação, independente de níveis de perseguição, independente de lei, independente de qualquer coisa, a igreja existe porque a igreja ela é poderosa, porque ela é plantada sobre uma rocha, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que essa igreja aqui local, essa igreja ela permanece e ela prevalece, amém? Independente das perseguições, às vezes eu fico incomodado e chateado com algumas coisas. Existem leis no nosso país que uma única pessoa ela consegue fechar uma igreja a nível de organização. Uma única pessoa que se sentir incomodada com a igreja, uma única pessoa consegue fechar uma igreja, não uma igreja espiritual, mas consegue sim fechar uma igreja, instituição, organização, porque a lei permite isso. E quantas igrejas não sofrem dessa forma? Quantos relatos de pastores nós não temos ouvido por aí que teve que mudar de prédio, mudar de lugar, mudar de bairro, por causa desse tipo de perseguição? A igreja sofre, nós também vivemos isso. Graças a Deus nós oramos, eu oro aqui e eu agradeço pelos nossos vizinhos. Os nossos vizinhos, graças a Deus, nunca foram contra a igreja. Sempre quando se sentiram incomodados diante de alguma coisa, nos procuraram, primeiramente, conversaram, explicaram a situação e nós, como igreja e instituição, procuramos resolver, sim, o problema, e resolvemos, graças a Deus. Os nossos vizinhos aqui são uma bênção, eu oro e agradeço e abençoo a Deus pela vida deles constantemente. Porém, nós também recebemos perseguições, gente, coisas que não têm cabimento, de pessoas que se levantam contra a igreja, não se levanta contra boteco, não se levanta contra balada, não se levanta contra aquele grupo que fica na esquina usando droga, não se levanta contra nada disso, mas se levanta contra a igreja. Mas sabe de uma coisa? Eu estava muito angustiado com esse tipo de coisa, mas Deus falou ao meu coração que Jesus teria uma igreja sobre essa terra, teria uma igreja nesse mundo, e que essa igreja seria plantada sobre uma rocha, e que essa igreja sempre ela existiria, e que ela prevaleceria sobre todas as situações. Então eu quero dizer para vocês, meu irmão, que talvez possa se sentir um pouco como eu estava, talvez angustiado com certas coisas, com certas situações, que independente de qualquer coisa, essa igreja a qual nós fazemos parte, ela vai prevalecer, amém? Ela vai prevalecer. A igreja a qual o pastor Samuel está à frente, ela vai permanecer, ela vai prevalecer. A nossa igreja lá no Florença, ela vai permanecer e ela vai prevalecer. A nossa igreja lá no Barão Geraldo vai permanecer e vai prevalecer, porque é uma igreja poderosa, é uma igreja forte, é uma igreja plantada sobre a rocha. A nossa igreja que está iniciando, nascendo lá em Ouro Fino, ela vai permanecer e ela vai prevalecer. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu terei uma igreja neste mundo. Eu terei uma igreja nesse mundo. E Jesus disse mais. Jesus disse assim, essa igreja, ela seria fortemente combatida. E era justamente isso que eu não estava compreendendo. Porque nós procuramos fazer todas as coisas corretamente. Procuramos cumprir todas as leis corretamente. Procuramos compreender a palavra e ensinar a palavra, tão somente a palavra de Deus. E às vezes surgem lutas, coisas que se levantam diante da igreja que a gente não compreende muito bem. E eu ficava com uma revolta, não existe revolta santa, eu ia falar revolta santa, mas não existe. Revolta é revolta. Eu ficava angustiado com esse tipo de coisa, e Jesus já tinha dito que essa igreja, ela seria fortemente combatida. O mundo aí fora combateria essa igreja fortemente. Isso já é um alerta, já é um relato da palavra de Deus. Então, o que acontece nada mais é do que aquilo que Jesus já havia nos alertado há tanto tempo atrás. E é dessa forma mesmo.
Então, quando eu vejo coisas se levantando contra a igreja, eu nada mais vejo hoje o cumprimento daquilo que Jesus já havia nos dito ou nos ensinado há tanto tempo atrás. Meu irmão, a igreja é combatida pelo mundo. Agora, eu falo especificamente para você que é a igreja. A igreja ela é fortemente combatida pelo mundo. Você será fortemente combatido por esse mundo. Não precisa falar amém, que não é falar para amém, não. É misericórdia, clamar por misericórdia mesmo de Deus. Mas é isso que Jesus está dizendo. A igreja, você, nós seríamos fortemente combatidos pelo mundo. Não espere paz do mundo. Não espere paz. Ah, pastor, tantas lutas que surgem na minha vida, tantas coisas que acontecem. Meu irmão, é desse jeito mesmo. É dessa forma mesmo. Jesus já tinha nos alertado, a igreja forte é poderosa, mas também seria fortemente combatida. Então o cristão é desse jeito. Se você está muito confortável lá no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, no seu bairro, ou em qualquer grupo social que você faça parte, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a gente é confronto. Nós somos confronto. Uma igreja plantada num bairro, ela está plantada num bairro para quê? Para confrontar, para ir de encontro, para bater de frente com as coisas que são do mundo. Então a igreja ela não faz conchavo, a igreja ela não faz acordo, ela não faz o mais ou menos, a igreja é assim, é assim. Ah, pastor, mas olha, se nós fizermos aí um acerto com o vereador tal, né, facilita já a nossa vida. A igreja está plantada não para ter as facilidades impostas pelos artifícios que o mundo dá. A igreja está plantada para ter confronto. E a gente tem que fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Você tem que fazer as coisas conforme a palavra de Deus. Não é mais ou menos. Não é de qualquer forma. Não é ser superficial. Você é igreja. A igreja plantada pelo Senhor Jesus Cristo. E a igreja que Jesus disse que seria fortemente combatida. Sou eu. Isso é você. Lá no nosso trabalho vai ser desse jeito. Você vai ser fortemente combatido. Sabe por quê? Porque o chefe ele vai falar, faz assim. Faz assim. E você tem que obedecer o chefe mesmo, mas acima de tudo está a palavra de Deus. Quando esse faz assim, quebra um princípio básico da palavra de Deus. Com todo respeito, com toda educação, senhor chefe, olha, isso não é correto, certo? Custe o que custar. Será que nós estamos dispostos a vivermos como igreja plantada sobre a rocha, custe o que custar? Ou será que nós estamos flexibilizando a palavra de Deus? Ah, Deus entende. Ah, né, você sabe o quanto esse emprego é importante para mim. E, de certa forma, é mesmo. É mesmo. Às vezes é um bom emprego. Mas nós não podemos nos esquecer jamais de que nós somos essa igreja plantada pelo Senhor Jesus. E essa igreja, que Jesus mesmo já tinha nos alertado, que seria fortemente combatida. Não existe igreja mergulhada nas facilidades deste mundo. Não existe. Eu ainda agradeço muito a Deus, porque no nosso país, mesmo diante de todas as dificuldades, nós não temos muito o que reclamar, não. Nós precisamos ser mais ativos na questão de sermos igreja, isso sim. Devemos incomodar mais do que nós estamos incomodando. Deveríamos fazer mais diferença do que nós estamos fazendo. E isso sim nós estamos aquém. Falo isso no contexto de igreja geral, mas também falo isso individualmente para cada um aqui. O quanto que nós temos ou estamos incomodando. Pensa um pouco a respeito disso. Ah, pastor, eu estou com muita luta na minha vida. É um cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida. É um cumprimento. A igreja seria combatida. A igreja seria fortemente combatida por esse mundo. Meu irmão, nós não nos encaixamos neste mundo. Amém? Nós não nos encaixamos neste mundo. Pode construir
a teologia que for, pode construir as doutrinas que quiserem, mas o fato é de que a gente igreja, nós não nos encaixamos neste mundo. Nós sempre estaremos desconfortáveis no mundo. Vocês estão me entendendo? Sempre estaremos desconfortáveis no mundo. Sabe por quê? Porque o mundo não é amigo. O mundo não é amigo. Não existe isso. E nada dessas teorias me convence disso. A igreja é a igreja. E a igreja é desse jeito. Não penso em igreja muito parecido com o mundo para atrair o mundo para dentro da igreja. Eu não gosto disso, não concordo com isso, respeito. Mas não faz parte da minha mente isso. A igreja é a igreja, neste formato, dessa forma, desse jeito. Eu sempre pego os jovens aqui e digo, olha, a maior parte do culto é dedicado à palavra de Deus. A maior parte do culto é dedicada. Ah, mas a psicologia do jovem é diferente. Psicologia é psicologia, Bíblia é Bíblia, igreja é igreja. Não estou dizendo que nós não vamos evoluir, avançarmos, nada disso. Né? Nós usamos hoje aqui um projetor, não usamos mais o retroprojetor. Né? Hoje nós estamos sentados em cadeiras de plástico que são mais confortáveis, não mais em bancos de madeira. Não estou dizendo que a igreja não vai evoluir, mas a palavra de Deus, esse registro divino, bíblico, já está aqui. E nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós temos que ter a forma da palavra de Deus. Ter a forma da palavra de Deus é não se encaixar com o mundo, meu irmão. Então nós sempre estaremos desconfortáveis quando estivermos no mundo. E Jesus já havia dito isso, já tinha nos ensinado a respeito disso, das aflições que nós passaríamos no mundo. A igreja seria fortemente combatida pelo mundo, mas a igreja também seria fortemente combatida pelas forças, pelo inferno. E isso é uma realidade. Certo que nós não ensinamos a respeito desse negócio de demônio, de coisa, o púlpito ele é sagrado demais para ficar gastando muito tempo com isso, mas é uma realidade. Pastor Braz, ele sempre está falando em tom de brincadeira, mas é uma grande realidade. O mundo espiritual é uma realidade. As trevas são realidade. Demônios são realidades. Espíritos malignos são realidade. E às vezes nós achamos que isso não existe. E estamos tomando uma surra do demônio. Uma surra no reino espiritual por não compreendermos o reino espiritual. Por não sermos intercessores, não cremos que precisamos sim de libertação, que precisamos de revelação de Deus, que precisamos de confronto espiritual. Confronto espiritual. Tem muitas pessoas aprisionadas aí na sua vida financeira, e o Jefferson falou, pastor, eu não sei administrar muito bem. Talvez seja isso também, mas pode ter um falso Deus na sua vida. Pode ter um falso Deus. Jesus, quando falou isso, ele disse que o dinheiro pode tomar um lugar de um Deus, de um falso Deus na sua vida. E isso não é administração, isso é o quê? Espiritual. Isso é o quê? É batalha espiritual. Isso é libertação. Pastor, o que eu preciso na minha vida financeira é de organização. Às vezes precisa de uma libertação. Por quê? Às vezes tem um falso Deus dominando a sua vida. A igreja seria fortemente combatida. E não é somente pelo chefe que não te dá o aumento porque você é crente, não te dá a promoção porque você é cristão, prefere dar para outro que bebe cerveja com ele. Não é só esse tipo de combate, é o espiritual também. E às vezes nós estamos aprisionados, presos, perdendo, levando uma surra no reino espiritual, porque a gente acredita ou acha que esse tipo de combate não existe. E existe. E existe. Às vezes temos medo de repreender. Às vezes temos medo de travar uma batalha espiritual, sendo essa a maior função da igreja. A maior função da igreja é justamente essa. A nossa conquista, ela é espiritual. Sendo assim, a nossa batalha também é espiritual. Vocês estão me compreendendo? Então, eu estou fazendo aqui o caminho inverso do pensamento. Eu estou dizendo que a gente tem que ter essa percepção,
que a igreja combatida, a igreja resistida aqui nessa terra, também é resistida de uma forma espiritual. Demônios dominam vida de pessoas, e essas pessoas precisam de libertação. Ah, pastor, mas eu estou tanto tempo aqui na igreja, já estou tanto tempo na igreja, será que isso faz parte da minha vida? Quem sabe não seja esse. Quem sabe não seja o momento de você falar assim, olha, coloca a mão na minha cabeça. Coloca a mão na minha cabeça, será que existe alguma coisa, algum caminho mal na minha vida? Porque se existir, né, eu prefiro ficar talvez endemoniado e ser liberto, do que ficar dessa forma que eu estou. Falo isso como uma reflexão, como um chamado. Sabe por quê? Porque a gente entende o combate da igreja, o forte combate contra a igreja do mundo. Nós compreendemos isso. O forte combate à igreja dos políticos que querem fazer leis contra a palavra de Deus. Não é nem contra a instituição igreja. Isso nós compreendemos muito bem. Mas também precisamos compreender que essa batalha, ela é espiritual. É as forças e os poderes supremos do inferno, gente. Existe e é real. E tem gente sendo dominada por isso, sabe por quê? Porque não crê, não acredita que isso é possível. E é possível, e nós como igreja temos que repreender. Jesus disse, eu terei uma igreja nesse mundo. Essa igreja é uma igreja poderosa e é uma igreja forte, eu creio nisso. Mas Jesus também disse, essa igreja seria combatida, fortemente combatida pelo mundo e também pelas trevas. E isso é uma realidade, a qual nós não podemos deixar passar desapercebido. Amém? Então, meu irmão, que cada um aqui tenha sensibilidade espiritual. Eu sei que muitos enfrentam lutas aqui. E semana difícil, essa semana muito complicada, né? Carlinhos Mendes ficou internado, né? Me ligou, depois de um ano, exatamente um ano que ele fez, né? Uma cirurgia, fez várias cirurgias, cortou o corpo inteiro, cortou a perna, tirou veia, cortou o peito, colocou veia em outro lugar. Cirurgia difícil, complicada. E me ligou, falou, Dudu, estou indo para o médico e não estou bem não. E depois o Veri me ligou, já ligou chorando, né? E é assim mesmo, né? Seu combate. E eu fiquei angustiado com aquilo. Eu falei, meu Deus, como pode um negócio desse? Como pode? Né? Eu ficava, desculpa a palavra, amargurado com certas coisas. Sem compreender certas coisas. Eu falei, padre, eu vou na casa de paz, depois eu vou lá visitar o Carlinhos. Mas, sabe, um coração assim, e às vezes até mesmo questionando a Deus, mas por que essas coisas? Por que essas coisas acontecem? Graças a Deus, né, já recebeu alta, né, tem um processo a seguir. Mas sabe o que acontece, gente? Carlinhos é a igreja. Carlinhos Mendes é a igreja. A igreja seria fortemente combatida. A igreja seria fortemente combatida. Eu quero dizer para você que está passando por uma luta, que você é a igreja. E Jesus já havia dito para a gente que a igreja seria fortemente combatida. Eu fico vendo, às vezes as pessoas se convertem, chega na igreja, e às vezes chega na igreja bem empregada, e chegou na igreja e perde o emprego. Perde o emprego. Eu fico pensando, não deveria ser o contrário. Não deveria ser o contrário. A pessoa chega bem empregada na igreja, conhece a Jesus e perde o emprego. Perde o emprego, fica sem condições. E às vezes eu fico pensando, mas como pode isso? A igreja seria fortemente combatida. A igreja seria fortemente combatida. Talvez você esteja aí enfrentando um problema de doença, que você não sabe de onde veio, para onde passa, como que é. Meu irmão, a igreja, você é a igreja. Você seria fortemente combatido. Fortemente combatido. Não acredite ou deixe de crer no amor de Deus. O amor de Deus, ele é intenso e sempre será intenso sobre as nossas vidas. Não questione, compreenda que você sendo igreja, você seria fortemente combatido. Ah, pastor, me preparei tanto para a vaga de empresa. Tinha 5 pessoas, 4 vagas. Eu falei, uma é minha. 5 pessoas, 4 vagas. Eu falei, porque eu sou crente. E aí, o único que não consegue a vaga é você.
Por que isso? Porque a igreja seria fortemente combatida. A igreja seria fortemente combatida. Ah, pastor, mas qual é a justiça? Não existe justiça no mundo, meu irmão. Desculpa, talvez gerar um pessimismo, mas não é isso que eu quero que você compreenda a palavra de Deus. Não existe, a justiça ela vem de Deus. A justiça do homem, por melhor que seja, ela não se compara à justiça de Deus. E às vezes a gente precisa entender e compreender isso. Eu contei um testemunho numa casa de passe, parte de um testemunho. Eu era bem novo e estava procurando um emprego. E eu estudava, fazia escola técnica. E aí surgiu uma entrevista, né, para fazer estágio e tudo mais, numa empresa chamada Clock Miller. É uma empresa, nem sei se existe mais essa empresa, mas era uma empresa que montava painéis elétricos, um negócio assim. Eu gostava muito disso. E aí eu falei, beleza, né? Muito tempo, eu tinha 16 anos, né? Mais ou menos, acho que até por aí, nem conhecia a Adri ainda. E aí foi, né? Chegamos lá e tinha mais 7 na entrevista. 7 na entrevista. Se eu não me engano, eu sei que tinha um a mais, pastor Samuel, pela quantidade de vagas. Não sei se era 7 pessoas e 6 vagas, ou se era 5 vagas e 4 pessoas. Mas eu olhei aqui lá e falei, tá para mim. Essa já era. Sou eu montando o painel. É nós na causa, eu na fita. Né? E se não bastasse isso, essa empresa ficava a 3 quadras. Minha mãe mora até hoje ali no DIC 5, no Distrito Industrial. E era pertinho. Dá para ir de a pé. Eu fiz a conta. 7h30 que entrava. Eu podia sair 7h15 de casa, Jack, estava tranquilo. Uma empresa bacana, uma empresa boa. Pagava faculdade. Pertinho de casa. Eu fiz as contas, falei, olha, tem um a mais aqui, né? Um vai sair, não vai ser eu. Eu sou inteligente. Sou bonzão mesmo. E eu sou da igreja. Né? Eu só me esqueci que eu sou da igreja, que seria combatida por esse mundo. Todo mundo passou. Eu não passei. Chorei inconsolavelmente. E a minha mãe fez de tudo. E eu tranquei no quarto, falei, daqui eu não saio, é uma injustiça isso e tudo mais. É uma injustiça? Talvez tenha sido uma injustiça. Mas o que eu creio é que eu, como igreja, seria combatido por esse mundo. E que não é esse tipo de justiça que eu busco. Eu busco uma justiça que vem de Deus. Ah, pastor, eu estou com a mesma doença que estava minha irmã. Eu sou da igreja. A minha irmã não é da igreja. Minha irmã foi curada, eu não. A igreja seria fortemente combatida. Eu não estou dizendo para que você não tenha fé. Não é isso. Eu estou dizendo para que você compreenda o reino espiritual. Para que você compreenda o que Jesus estava dizendo aqui. Eu terei uma igreja neste mundo, mas essa igreja seria fortemente combatida. Mas o que eu acho mais lindo em tudo isso é que Jesus disse que essa igreja continuaria. Essa igreja, ela continuaria. Independente do nível de perseguição. Homens e mulheres morreram queimados, partidos ao meio, decapitados, mortes de formas terríveis, e a igreja, ela continua. A igreja continua. Eu quero dizer para você, repetir aquilo que Jesus disse, que ele teria uma igreja, que a igreja seria combatida, mas que a igreja continuaria. Meu irmão, eu quero dizer para você, independente do nível de luta que você vive, você vai continuar. Você vai continuar. Independente do nível de perseguição que você se encontra neste momento, você vai continuar. Independente do grau da saúde física, você vai continuar. Independente da luta que você vive dentro da sua casa, você vai continuar.
Independente do nível financeiro, da desgraça que você vive na sua vida financeira, desculpa a palavra. Independente do nível, você vai continuar. Amém? Ah, pastor, eu estou sem emprego, pastor, olha, R$100 eu ganhei esse mês, mas está aqui os 10 do dízimo. Independente de qualquer coisa, nós somos daqueles que continuam. Porque Jesus disse exatamente isso, que apesar de todo esforço demoníaco, apesar de toda a malícia que existe no mundo, apesar de todas as dificuldades que a gente vive e enfrenta, a igreja continuaria. E a igreja vai continuar. A igreja vai seguir em frente, você vai continuar, você vai seguir em frente, sabe por quê? Porque você é igreja, você foi plantado pelo Senhor Jesus Cristo, e não existe luta tamanha que possa te impedir de caminhar, porque a igreja, ela continua. Você vai continuar. Ah, pastor, mas está uma luta muito grande com o meu marido. Você é igreja, é luta sim, mas você é daqueles que continua. Ah, pastor, olha meu filho, eu vou desistir, sabe, vou entregar, eu não quero mais, meu filho está complicado demais. Você é igreja, você é daquele que continua. Ah, pastor, não sei, o que eu vou comer amanhã, como eu vou pagar a conta de luz, como que eu vou fazer? Você é igreja, você continua. E ao continuarmos como igreja firmes e fortes, como igreja poderosa, nós vamos perceber os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. E você vai continuando no meio do caos, no meio da luta, você vai vendo os problemas que às vezes eram tão grandes, eram tão gigantescos, sendo diminuídos, e você passa por eles e continua. Igreja é isso. Ah, pastor, mas eu queria tanto isso, não tenho ainda. Continua. Simplesmente continua seu caminho, a sua jornada. Ah, pastor, mas e se você morrer, você está na glória? Ah, pastor, se eu perder o emprego, você vai estar sem emprego. Ah, pastor, e se aquilo. Continua. Simplesmente continua. Meu irmão, se você encontrar uma igreja aí, andando por aí, descontinuada, pegue esse pedaço da igreja aí e diga assim, meu irmão, você tem que continuar. Você tem que continuar. Mas vai existir sempre muita coisa. Mas a igreja, ela continua. Ameaçaram os cristãos de morte. Teve imperador doido que amarrava cristão em tronco de árvore, tacava fogo para iluminar jardins do seu palácio. E a igreja continuou. A igreja foi bruscamente perseguida. E a igreja continuou. A igreja, ela já tentaram silenciar a igreja de tantas formas, e a igreja continuou. E eu sei que já tentaram silenciar você de tantas formas, de tanto jeito, e você continuou. Ah, meu irmão, como é bom ver pessoas que continuam. Quando nós visitamos as igrejas, costumamos muito visitar as igrejas, mas quando vai numa igreja, que faz muito tempo que a gente não visita, a gente chega nessa igreja e encontra os irmãos, aqueles irmãos que antigamente estão lá na igreja, continuando. Tão bom ver isso. Você está firme na igreja? Não, eu sou a igreja que continua. Que continua independente de qualquer coisa. Que continua independente da estratégia doutrinária que é adotada. Que continua independente se é uma igreja que tem dinheiro, se não tem dinheiro. Se é a igreja que é perseguida em instituição ou não é perseguida em instituição. Independente do nível de perseguição espiritual, a igreja que continua. Nós somos daqueles que continuam. Amém? Que dá continuidade. Então eu falo, como um apelo à sua vida nesta manhã. Continua, meu irmão. Ah, está difícil na sua casa. Você é a igreja plantada e poderosa. Você é a igreja forte, plantada sobre a rocha. Você é a igreja, sim, que seria combatida. Mas você é a igreja que continua. Continua na sua casa.
Continua na sua batalha. Ah, pastor, olha, mas quase. Ainda não foi, mas vai ser. Continua. Simplesmente continua. Ah, pastor, eu não aguento mais essa situação. Aqui está muito difícil. É combate, é fortemente combatida. Mas a igreja continua. Continua. Vai dando um passo de cada vez. Deus vai fortalecendo. Cada passo que a igreja dá, cada passo que você dá rumo ao propósito de Deus, você vai se tornando um gigante. Amém? Você vai se tornando um gigante. Sabe, eu vejo daqui homens e mulheres grandes em Deus. Amém? Grandes em Deus. Homens e mulheres que sim, enfrentam lutas e ainda vão enfrentar muitas lutas, mas são grandes e poderosos em Deus, porque são igreja que continua. Nós continuamos, nós não paramos. Ah, mas eu estou perseguido nesse serviço. Eu quero pedir a conta. Continua, meu irmão, continua. Insiste. Ah, pastor, eu estou fazendo a minha casa de paz. Mas sabe, estou gastando dinheiro. Estou gastando bolo de fubá. Já foi 4 bolos de fubá. E é o cremoso. Cremoso é mais caro. Né? 4 bolos de fubá já foi, pastor, mas esse pessoal está muito difícil, está muito complicado demais. Isso é a igreja que continua. É complicado mesmo. Se você chegasse lá, né, tivesse um louvor tocando, né, e já tivesse o bolo de fubá cremoso lá, o cafezinho, o louvor tocando, bonitinho, já as cadeiras todas preparadas. Meu irmão, esse tipo de casa não é o nosso foco. Concorda comigo? Essa casa já é cristã, não é o nosso foco. Ah, pastor, estou na casa que é uma benção, lá todo mundo é crente. Está errado. Está errado. A parada não é assim. Não é por esse lado. Aí você está perdendo o seu tempo. Aí você está perdendo. Ah, eu estou na casa, todo mundo é crente, todo mundo vai na igreja, pastor, mas eu estou trabalhando para trazer para a nossa igreja. Não me mata de vergonha. Não me mata de vergonha. O único tempo desperdiçado é quando a gente tenta evangelizar quem já é crente. Isso é tempo desperdiçado. Se você realmente está numa casa, todo mundo é crente, firme na igreja, é um cristão autêntico mesmo. Estou falando se você estiver na casa de uma pessoa que está distante da igreja, que isso não é válido sim. É válido sim. Mas se você está numa casa onde todo mundo é cristão, já tem a sua igreja firme e forte, tem o seu pastor, meu irmão, essa casa não é para nós. Essa casa não é para a gente. Sai dessa casa e vai para uma casa onde o capiroto está pegando, está o capetado, está o drogado, está ali o marido que bate na mulher, e hoje a realidade já é outra, a mulher que bate no marido. Né? É esse negócio que a gente tem que pegar. Ah, pastor, mas é duro demais. A igreja seria fortemente combatida, mas Jesus disse que a igreja seria plantada sobre a rocha. Seria tão forte, tão forte, tão forte, que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Imagine essas portinhas que estão aparecendo. Você resiste contra as portas do inferno. Com certeza você vai resistir a essas lutas e essas dificuldades que você tem, às vezes, dentro da sua casa e agora que nós encontramos em outras casas. Amém? Vocês estão me compreendendo? E eu encerro dizendo que nada resiste à igreja. Nada resiste à igreja. Eu quero dizer para você que se você tomar a decisão de continuar como igreja, de continuar, sempre continuar, nada vai resistir à sua vida. Nada vai resistir. Se você tomar a decisão de continuar, nada resiste à nossa vida. Porque a igreja, ela não está numa posição passiva. Às vezes nós imaginamos a igreja, né? A gente chega na igreja, agora eu estou protegido. Não é assim? E aí a gente coloca uma armadura da igreja. Deixa eu vilelar aqui, né? Aí coloca uma armadura, fala assim, pode bater. Né? Pode bater que agora eu estou protegido. O mundo batia em mim, mas eu não tinha nada. Agora, rebenta. Por quê? Porque eu estou bem protegido. Aí o mundo bate. Você fica meio zonzo. Né? Você fala, agora eu estou resistindo, porque eu sou igreja. Não é isso. Não é isso.
Porque a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevaleceriam contra a igreja. Então a igreja, ela está numa condição de ataque. De ataque. Nós investimos contra as portas do inferno. Vocês estão me entendendo? Nós investimos contra as portas do inferno. O que o reino espiritual nos diz é que existe um monte de gente presa atrás dessas portas. Um monte de gente amargurada. Um monte de gente entristecida, desistidas da vida. Nós, como igreja, nós investimos contra essas portas. E Jesus disse que essas portas, elas não permanecem de pé. Todas as vezes que a igreja investir contra essas portas cairão. Pessoas serão libertas. Vidas serão transformadas. Famílias serão resgatadas. Sabe por quê? Porque a igreja é poderosa. A igreja é plantada sobre a rocha. A igreja resiste, sabe que tem que resistir. Mas a igreja, ela continua a investir contra o inferno. Essas portas, elas são quebradas. E ao serem quebradas, pessoas que estavam cativas, presas, aprisionadas, são libertas. E essa compreensão muda tudo na nossa vida. Muda tudo. Porque nós estamos muitas vezes dentro da igreja falando assim, Jesus, tem dózinha, deu. Tem dó, deu. Jesus, olha eu aqui, estou apanhando e apanho mais, né? E Jesus tinha dito que você seria fortemente combatido. Mas Jesus tinha dito que a gente ia continuar. E esse continuar envolve o quê? Nos levantarmos e ir de encontro com essas portas. E essa é uma guerra espiritual. É orando, é intercedendo, é jejuando, é aconselhando, é pregando a palavra, é ministrando numa casa de paz, é vindo numa escola de fundamentos, é participando de um discipulado. Sabe o que é isso? É a igreja investindo contra as portas do inferno, que não vai prevalecer. Pastor, eu estou na minha casa, olha, eu sei, está difícil lá, olha, estou sendo fortemente resistida lá na minha casa, mas eu continuo firme, eu estou aqui, ó, guerreando na oração, e eu sei que essas portas serão quebradas, e aquele ou aquela que está preso vai sair liberto deste lugar, dessa situação. Somos a igreja que continua, somos a igreja que investe contra as portas do inferno. Nós não somos a igreja passiva, com uma armadura super poderosa, que fala assim, mundo, bate, 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 que a gente aguenta. Sim, nós aguentamos sim, mas nós somos a igreja, que tem a função principal de saquear esse mundo. Amém? Saquear. O reino de Deus, ele é tomado à força. À força. Nós somos essa igreja. Somos a igreja que tem que ter, sim, o sangue de Jesus nos olhos. Né? E colocar o sangue de Jesus nos olhos, no coração e ir para frente. Não é assim. Essa casa vai ser mudada no nome de Jesus. Ah, mas você não vê nada ali, você não vê nenhum discípulo em potencial. Ah, mas vai sair sim. É essa casa aqui que Deus vai transformar a história. Eu estou aqui, eu sou a igreja. Eu continuo e eu resisto contra essas portas aí. E essas portas, elas vão cair no nome de Jesus. Postura de igreja. Quais são as verdades da igreja? Quais são as nossas verdades? Que a igreja seria plantada pelo Senhor Jesus, como foi. Jesus cumpriu com a sua promessa. A igreja seria forte, e a igreja é forte. Jesus disse, fica preparado, porque vocês serão combatidos. Nós somos combatidos. Mas Jesus disse, continua. E graças a Deus nós temos continuado. Se você tem ouvido a palavra de Deus ao longo dos anos nessa igreja, você é essa igreja que continua. Amém? Talvez você teve momentos mais difíceis, talvez momentos mais tranquilos, mas se você tem continuado, você compreendeu o que é ser igreja. Agora nós precisamos nos levantarmos e investir contra essas portas, na convicção e fé de que essas portas, com certeza, elas não resistirão. Amém? Sabe por quê? Porque Deus derrama sobre nós de poder. Deus derrama sobre nós de unção. E esse poder e essa unção já está sendo derramado sobre a sua vida nesta manhã. Você recebe essa palavra? Você crê nisso? Feche os seus olhos, por favor.
eu quero que você primeiramente pense de que você é fruto de uma palavra do próprio Senhor Jesus. Pense um pouco nisso. Você é fruto de uma ordenança, de uma palavra, de uma direção do próprio Senhor Jesus. Sobre essa rocha vai existir uma igreja. Sobre essa rocha vai existir Renan, vai existir Patrícia, vai existir Brás, Wesley, Nil, vai existir Giovanni, Jefferson, Samuel, Eduardo, Fátima. Jesus dizia isso há tanto tempo atrás. Sobre essa rocha vai ser edificada, construída uma igreja. E essa igreja seria poderosa. E essa igreja, ela tem nome, ela se chama Carol, ela se chama Cris, ela se chama Lu, ela se chama Luciano. Essa igreja, ela tem nome. E essa igreja é poderosa. Essa igreja é uma igreja muito forte. Sabe por quê? Porque é uma igreja que está cheia da presença de Deus, cheia da unção do poder de Deus. Mas eu sei, meu irmão, que como igreja nós também seríamos combatidos. Fortemente combatidos. E talvez você possa estar num momento desse na sua vida, onde você está sendo fortemente combatido, que a batalha, a guerra está doída, está dolorosa demais, mas aguenta firme, continua, sabe por quê? Porque foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse que a igreja, ela permaneceria, que a igreja, ela resistiria a toda a ação do mundo, que a igreja resistiria a toda a ação das trevas. Você é a igreja que resiste. E você é a igreja que continua firme, continua forte. E mais do que isso, você é a igreja que se levanta nos dias de hoje. E vai de encontro com as portas do inferno. E quando isso acontece, essas portas não resistem, não prevalecem. As portas caem, são derrubadas. E ali o prisioneiro é liberto, o cativo é liberto, o amargurado é liberto, o suicida, o com tendência suicida é liberto, aquele que está com crise, seja ela qual for, é liberto, aquele que está com problemas na sua vida financeira é liberto. Sabe por quê? Porque quando uma igreja se levanta, essas portas do inferno, elas não resistem, elas não prevalecem, elas caem. E ao cair, a restituição, a libertação e a propósito de Deus para as nossas vidas. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!